Pessoal, e o São Paulo aí que conseguiu um empate heróico contra o time do Internacional e hoje repercutiu demais no jogo aberto. A Renata Fã ficou desesperada com esse empate no finalzinho do São Paulo com o gol do Caleri e muito mais. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações? Então assiste esse vídeo até o final. 1-1 depois da data FIFA. Duas realidades diferentes em campo. O São Paulo tentando se recuperar depois de duas derrotas seguidas, e o Inter embalado em busca da terceira vitória no campeonato. E o jogo começou agitado. Logo no início, o estreante Arthur levou perigo. Do outro lado, Aguirre parou em Rafael cara a cara. Em um primeiro tempo tão intenso, até o juiz quis participar e acabou se atrapalhando. O Inter foi mais efetivo. Bruno Gomes, mesmo escorregando, achou Aguirre. O lateral cruzou e Alejandro antecipou. Inter 1-0. Do Internacional, Alejandro! O São Paulo até tentou na bola parada, mas parou em Antony. Em um primeiro tempo em que o Inter foi superior, Roger Machado precisava mudar a postura do São Paulo. Cauli entrou na volta para o segundo tempo e infernizou o lado direito de defesa do Inter. E foi por ali mesmo que o São Paulo criou. No cruzamento de Lucas Ramon, Caleri finalizou e Mercado mandou para escanteio. A avaliação de intervalo foi que a gente estava precisando, né, de um jogador um pouco mais cerebral pelo centro do campo. Né, e a ideia de colocar o Cauli foi justamente para que ele pudesse flutuar nas costas dos volantes do Internacional, né, preservando o Luciano e Caleri mais perto da área. O Inter teve a chance de matar o jogo, mas Tabata parou em Rafael. Na sequência, levou a pior em uma dividida e precisou ser substituído. E só deu São Paulo no segundo tempo. Antony saiu mal e Caleri bateu por cima do gol. A pressão tricolor aumentou. De tanto insistir, o gol saiu. O Wendel cruzou e Caleri deixou tudo igual. Caleri! Toca no Caleri que é gol! Toca no Caleri que é gol! O São Paulo se lançou ao ataque, mas parou na própria falta de precisão. Final de jogo no Beira-Rio. Inter 1, São Paulo também 1. Es un ano que va a ser duro. Y sabemos que va a ser duro. Y hay que asumirlo. Si no asumimos que va a ser un ano duro, que va a ser un ano de mucho trabajo, y si hallamos que tenemos el Inter cuando peleaba la Copa, cuando salía campeón del mundo, cuando salía campeón de Libertadores, si hallamos que en el mismo momento vamos a sufrir muito mais. Fazer uma boa atuação fora, levar ponto para casa, é sempre importante. Obviamente a gente queria muito vencer, né? Mas, né, sempre quando você consegue recuperar o ânimo durante a partida, né, as substituições entraram todas bem. Então isso tudo, né, são vários elementos que nos dão um indicativo de que a gente, né, conseguiu coisas importantes com esse empate. Agora a pressão pelos resultados ela segue. Em mais uma noite de público baixo no estádio Beira-Rio, o Colorado vê a vitória escapar nos últimos minutos. Foram 14.780 torcedores no estádio Beira-Rio, o pior público do Inter em seus domínios no Campeonato Brasileiro. Agora, o Colorado precisa retomar a confiança na próxima partida contra o Corinthians. E o alerta fica ligado, porque depois do Corinthians é tudo clássico Grenal. A gente tem que também ser mais regular no segundo tempo, como a gente foi no primeiro, tentar ter esse equilíbrio. Como foi o que eu disse também ali, é ter a consciência que a gente não fez o melhor jogo no segundo tempo. Eu não me iludo, eu sei que o Inter tem limitações, infelizmente é isso. Não apenas pela tabela, pelo elenco, mas por tudo. Não é uma temporada para brilhar, mas pelo menos a gente espera que seja uma temporada tranquila, que o Inter possa atravessar e tirar lições e crescer na temporada. O que não dá é fazer 1-0 e achar que vai segurar esse resultado até o final contra uma equipe que tem mais qualidade, que tá acima da tabela, que tá em crise, tava precisando do resultado. Levou até mais do que eu imaginava. O goleiro Antony não é seguro, não passa por um bom momento. Perdemos um tijolinho. Eu espero recuperar tijolinhos na sequência, o que não será fácil. Ficou meio tijolinho, né? Ronaldão, o que dizer dos goleiros colorados? O Rocher não passa pela melhor fase.
Tanto que já não é mais titular absoluto na seleção do Uruguai. E o Antony é muito inseguro. É muito inseguro. O Inter precisa contratar no mínimo 2 goleiros. Assim No mínimo? No mínimo. Assim como o Botafogo. Porque o Rocher também, muitas lesões atrapalham a vida do Inter. E o Inter necessita ter segurança. Porque tem o Mercado, que é um baita do jogador, que ele tá correndo até agora lá. Se você for lá no Beira-Rio agora, ele tá correndo. Cicinho, ou jogador que tem raça. É aí que você tem que ter na zaga. Tá, joga de um lado, joga do outro. Aí contrata o Félix Torres pra ajudar o Mercado. Aí o Mercado continua correndo. Aí o Mercado mas pra lá, ele não Mercado jogou pra cá. ontem, Félix Torres. Mas passa ontem pelo eu Mercado acho que e a gol. dupla de zaga do Inter, que foi Vitor Gabriel e Mercado, ontem não comprometeu. Mas eu não é o acho que a culpa Mercado. foi dele. Eu só mercado acho tá em que o todo gol, lugar. o Vitor Gabriel tinha que estar mais perto do Caleri. Então, o Caleri foi inteligente, ficou nas costas dele. ele vai- e aí ele vai atrás do lateral pra fazer o gol. Então, ele perdeu a noção do espaço. E aí acabou deixando o Caleri sozinho. Mas eu acho também que o Inter, ele se acomodou, ele se contentou com 1-0, achou que poderia segurar o resultado e não teve. Se você olhar os lances, além do gol, tem pouquíssima produção ofensiva. E depois, no final ainda do jogo... Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o São Paulo dava pro São Paulo ter vencido esse jogo contra o time do Internacional? Ou vocês acham que o Roger errou e por isso o São Paulo não conseguiu essa vitória fora de casa? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Colocou o Carboneiro e Mas o tava jogando com o portão fechado? Rafael Borré, não, porque... A torcida sabe, a torcida não espera. A torcida do Inter sabe que não vai ser mais do que isso. Mas o Rê, vinha de 2 vitórias. 2 vitórias jogando em casa contra um São Tinha Paulo. público. A gente esperava um pouquinho 2.000 mais. pessoas. Mas é um horário ruim, 19h30. É um horário que Todo também que não horário é é ruim pro fácil. Inter, meu Outra Deus. coisa, feriado de Páscoa, muita gente viajando fora da capital, no litoral. E domingo é 7h30 e é domingo de Páscoa, hein? Meu Deus! Mas vai estar cheia a casa. Pode Mas ter a família certeza. fã estará lá em Itaquera, pode ficar E tranquilo. vai ter chocolate, que domingo é dia de chocolate. Eu espero que não seja não. colado, né? Mas não sei, aí eu não sei. Aí você tá querendo saber de... Agora, Cicinho, eu quero que você fale do São Paulo também, que até encontrou esse empate, jogou melhor o segundo tempo, eu confesso, teve mais... Não é que teve tanta chance assim, mas foi pra cima, precisava empatar. E o Inter foi sucumbindo, deixando o São Paulo ganhar espaço. O Roger em 3 semanas ele já conseguiu. isso, O Roger irmão? de novo, fala do que Não, ele já isso? conseguiu O Roger 3 de novo. coisas especiais no Ele São não Paulo. joga, irmão. O quê? Uai, a primeira, caiu de primeiro para 4º lugar. A segunda, destruiu a avisei. espinha dorsal do São Paulo, Marcos Antônio e Danielzinho. E a terceira, acabou com o esquema tático do São Paulo. louco. Sem contar que hoje a principal jogada do São Paulo, que tá todo mundo falando que o São Paulo massacrou o Inter, foi jogada aérea. Massacrou o Inter. Massacrou. Não, Você tá vendo alguns isso? estão Não, falando não. isso. Ah, Eu também. é demais. Eu Não, ele falou acho. que tá todo mundo dizendo quem é você esse tá todo dizendo mundo. você. Eu estava acompanhando na internet. Ah, rede social, né? Agora todo mundo é comentarista lá. agora todo mundo Parabéns é. pela Você tem que faculdade. analisar. Peraí. Eu não tô falando que a opinião deles é a minha. Eu só tô indo contrário a isso. E uma dessas pessoas aí na internet é o Chico. Que fica isso? falando que o São Paulo massacrou o Inter. Não massacrou, não. Chico. Eu acho que o Chico é porque é Roger Machado, ele é apaixonado, abduzido. Então tá explicado. É uma dessas Leva pro pessoas. Grêmio. Tem interesse aí. Sem contar algumas outras. Então, assim, o São Paulo. Ô, Rui Costa, não adianta ir depois do jogo e dar entrevista falando que tem convicção no trabalho e que o Roger precisa de tempo. Se o Roger precisa de tempo, com todo respeito, por que deu 3 dias de folga, então? Se precisa de tempo, não dá os 3 dias de folga e coloca o cara pra trabalhar. O Roger teve aí esses dias pra trabalhar e desmontou o São Paulo. Eita. Como que no final, faltando 1 minuto, 1 minuto pra acabar, ele coloca a Joia TT e coloca o Luan. Vai mudar o quê? É uma lista na zebra, meu irmão. Não vai ter tempo pra fazer nada. Que isso, E Cicero? aí eu toco naquela tecla lá, é cachorro banguelo. O São Paulo do Roger não vai maltratar ninguém. Rapaz. Não vai, é morde fofo. Como- É porque o como muda de Inter, opinião, falando do rapaz. Inter, o problema do Inter foi físico. Porque se o Inter tivesse melhor fisicamente, no contra-ataque ele conseguiria surpreender o São Paulo. Por isso que eu acho que foi a questão física que acontece. Ah, mas teve os dias de folga. Mas às vezes acontece isso daí, dá o cansaço, a tensão, muita pressão. O São Paulo tinha tudo pra ganhar o jogo. Não ganhou, não é sabe assim por não, quê? Xixi. Por Pegou causa o de Inter esquema aí. tático. O Roger destruiu, tirou o Danielzinho no primeiro tempo, deixando o Pablo Maia. O Pablo Maia só toca do lado. O Pablo Maia é pra desconstruir jogada, não é pra armar. Então é melhor você deixar o Danielzinho, que sabe destruir e construir também, do que deixar o Pablo Maia. Nada contra o Pablo Maia. Então, assim, as opções do Roger, muito fracas. Eu coloco tudo na conta de Roger. As escolhas foi má? Quem diria, o Cicinho tá muito mais indignado do que eu. Mas eu avisei também, eu falei, eu dei a letra bem antes. O raivoso Cicinho e Chico Garcia
vão ganhar um presentinho conjunto. Diga, Roger Machado. Olha isso, sim, viu? Tamo junto, pô. Depois do jogo contra o Palmeiras, viralizou uma das tuas respostas na entrevista coletiva, explicando o gol do Palmeiras na tua visão. Para muitos, tu utilizou uma linguagem muito rebuscada. Tu acha que houve um exagero nessa reação? Tá rindo, né? Eu dei uma entrevista pro ESPN, né? Que deve ter saído hoje já, ontem. Falando disso, eu faço uma meia-culpa, assim, e penso que uma das respostas que eu dei pro Edu era que a comunicação é muito mais do que a gente está falando, né? É o que o outro entende da mensagem que está sendo dada. Mas também que eu não gostaria de perder minha essência, né? Eu não falo expressões um pouco mais rebuscadas, né, para mostrar ser mais inteligente, porque eu acessei muito, né, esse conhecimento, e quando tu sai de um jogo, né, e tu tá envolvido emocionalmente, as coisas saem quase do automático. Cicinho, traduz pra gente. Meia culpa é o Machado sem cabo. Que isso, Nossa, destruiu o São Paulo, Chico. Destruiu o São Paulo. O São Paulo hoje é a principal jogada do São Paulo. É a sua opinião. Não, minha é de todo mundo. É a sua opinião. Todo mundo é muita gente, sim. Todo mundo é muita gente. Se você analisar que o São Paulo não tem mais jogada, o São Paulo só tem bola aérea, mas cruzamento pra ninguém. Se tem um cara que levou a sério, toca no Caleri que é gol, é o Roger. Porque as jogadas do São Paulo agora é bola aérea. Cadê as jogadas que fazia o Marcos Antônio, que fazia o Danielzinho? Não tem. Ele tirou ontem as substituições dele. Por exemplo, ele não colocou pra jogar o Cauli. O Cauli tinha que sair jogando. Porque ele mantém a mesma estrutura que ele tinha com o Bobadilha, o Marcos Antônio e o Danielzinho. Coloca o Cauli à frente. Mas ele não colocou o Pablo Maia pra ser o Bobadilha? Pra ser uma proteção mais à zaga? Não eu não tô dizendo que deu certo. Tô dizendo que a ideia foi essa. O Bobadilha, ele joga à frente desses jogadores. Ele joga mais... Mas são três volantes. Tudo bem, mas só que você tirou a característica. Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o Cicinho tá certo? O Roger está acabando com o esquema tático do São Paulo? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Ele jogou o Marcos Antônio pro lado esquerdo do campo. Concordo, foi errado, jogou mal. No segundo tempo melhorou. Cara, ele colocou melhorou também quando o Inter acabou o fôlego, né? Porque fisicamente o Inter apagou depois dos 22, 23 minutos. O que mais me deixa triste nessa história é que eu tô ficando triste com o Chico, cara. Porque para de defender o indefensável, irmão. Eu não estou defendendo, gente. Eu só estou assim, eu tô tentando... Mas não tem onde colocar. Analisar o contexto. Você é advogado do Roger? Você é advogado do Roger? Não, mas eu vou ser direto aqui, então. Acabaram com a temporada do São Paulo. Com a mexida, não é só a questão do Roger, com a mexida. Posso fazer uma pergunta? Não, só uma pergunta pro Rui Costa. O Rui Costa, tá bom, mas o Rui Costa falou assim na entrevista. Um dos motivos, né, o Crespo falava em 45 pontos, um discurso mais conservador. Não, mas veja bem, o São Paulo Futebol Clube, temos que falar de título. E aí, então? Vocês demitiram um treinador que estava em segundo ali, líder, né, junto com o Palmeiras, mesmo número de pontos. Hoje o São Paulo tá em quarto, vai sair do G4. Faltam 30 rodadas, Sgarbi. Tá em quarto. Chico, você acredita no São Paulo campeão hoje? É que assim, você tá sendo definitivo. Não, eles foram contra, ó. Se eles falavam em título, são incoerentes. O discurso do Rui Costa, ele falou que o São Paulo tem convicção, a diretoria tem convicção no trabalho do Roger, só que precisa de tempo, certo? Então por que eles deram 3 dias de folga? Aproveita o tempo pra treinar. A folga, o Luxemburgo já falava, o pijama training. Mas o Luxemburgo não tem mais, Eu vou pegar a incoerência do Chico agora. Eu fiquei até analisando pra ver qual seria o argumento, que não há um argumento virtuoso. Vocês vão entender onde eu quero chegar. O Roger é um cara da ciência. O Roger é o estudioso. O Roger é o cara que entende tudo de futebol. Calma. Peraí. Continua debochando. Eu não tô debochando. Você traz o argumento que ele sabe tudo, que ele é estudioso, cientista da bola. Ponto. Em 5 jogos, mais de 150 cruzamentos pra área. Será que ele é tão inteligente assim dentro de campo pra fazer o time jogar, pra ter uma única jogada que mal e mal dá certo? Sabe quanto certo, Capela? Responde, quantos cruzamentos? 152 cruzamentos. Como é que empatou o jogo? Acabei de falar aqui. Como é que empatou o jogo? 20 certos, Capela. Pois é, como é que empatou o jogo? 150 cruzamentos. Porque o Inter tava com o goleiro reserva, a defesa do Inter é insegura e o Inter tava cansado. Marco Aurélio Cunha, e aí? A gente tem que defender o cruzamento, senão ninguém tava aqui, né? Agora. Que isso, doutor? O doutor tá muito safadinho, doutor. Acabou o debate. Maracanã, jogo aberto, tá tudo igual. Vamos deixar por aí.
Vamos deixar por aí. Doutor Safadinho. Essa aí foi do ano, hein? O doutor tá tendo testosterona lá no É o doutor safado. Vai, doutor, siga seu raciocínio um pouco diferente, por favor. Na verdade, eu acho que está exagerando mesmo, né? Muito cruzamento também cansa. Então a gente tem que variar um pouco a estrutura tática do São Paulo. São Paulo tinha mobilidade com o Danielzinho, com o Marcos Antônio e perdeu essa mobilidade, está um pouquinho engessado. E aí começa a alçar bolas na área, o Caleri não é mágico, ele não vai ganhar todas, e o São Paulo perdeu as infiltrações e tem uma defesa que às vezes se expõe muito. Então eu acho que o Roger eu acho que é muito cruel a gente falar mal do Roger o tempo todo. Eu acho que ele tem o direito de apresentar as suas opções, as suas identificações do elenco, mas também é assim, Não pode criticar, então. Não pode criticar. Doutor, o clube ele é feito pra quê? Pro povo. Ele é feito pra quem curte, pra quem ama, pra quem torce. E o povo são paulino queria a permanência do Crespo. Ninguém queria que ele saísse. E a diretoria foi lá e deu a canetada. E aí o Roger tá pagando esse preço. Não é o Roger, é o Crespo. Não mas se o Crespo estivesse em quarto, ninguém tá falando nada hoje. Porque ele tinha crédito. Não, é verdade. A diretoria, eu quis dizer... Esperasse o Crespo ficar mal. A palavra que eu usei é cruel. A gente não pode ser cruel. A gente tem que dar um mínimo de expectativa para ver o que virá pela frente. Mas quem está sendo cruel, doutor? É uma crítica construtiva e realista. Tem que assistir. A rejeição do Roger é muito mais pela saída do Crespo. A gente tem que ponderar isso. Agora, que não tá bom, não está. Isso nós estamos percebendo. E o São Paulo tem feito gols aí pelo talento dos seus jogadores, pela oportunidade que o Caleri encontra e muito menos pelo sistema tático. Mas vamos dar um pouco de crédito ao Roger. São Paulo deu um tiro no pé, a página 5. São Paulo deu um tiro no pé. A diretoria chamou a responsabilidade para si. O time foi totalmente diferente, igual a gente falou, independente do Roger. Mas era um momento que o São Paulo estava vendo um dos melhores do ano. Sabe por quê? Porque o Crespo tinha o Lucas, por exemplo. O Lucas hoje não tá. O Roger não tinha o Alan Franco. Talvez com esses mesmos problemas o Crespo também ficasse em quarto, hoje terceiro, segundo. E aí se quisesse tirar, talvez a torcida entendesse. É isso. Quando tira o cara líder, é isso aí que vai acontecer, pô. Vai sempre questionar. E o discurso? E já perdeu um treinador que tá muito bem, o Luiz Subeldia no Fluminense. E que meteu 6 no São Paulo no passado, no Brasileirão. Mas é verdade, técnico era ruim e o Marco Aurélio Cunha defendia aqui. Defendia. Aí veio o Crespo, que na primeira passagem o pessoal gostou, ganhou o Paulista e tal. Tiram. Aí o Dorival, quando tava bem, vai pra seleção. O São Paulo também, ele produz bons técnicos. O São Paulo, ele consegue potencializar técnicos, mas o Roger vai ser difícil, gente. O ambiente não é favorável. Mas é a imagem que passa, né? Aqui não tem ninguém contra a pessoa do Roger, mas sim contra o esquema que ele tá colocando dentro de campo. As alterações que faz. Não existe colocar um menino, que é uma joia do São Paulo, faltando 1 minuto. O Luan, faltando 1 minuto. Ele vai fazer o quê no lugar do Pablo Maia? O TT vai fazer o quê no lugar do Arthur? Será que o cara não consegue cair mais 1 minuto dentro do campo, pelo menos? Não é possível que o cara tá cansado, faltando 1 minuto de jogo. Então, assim, umas alterações. Aí vem falar de meia-culpa, a culpa inteira. Se é isso que significa. Não, a meia-culpa foi pela declaração. Everton Guimarães, o que você quer dizer aí? Realmente, quando começa mal, gente, fala, Everton, fala. Ô Renata, minha bergamota preferida, me dá o Chico Garcia do meu lado. Boa, pessoal, rapidinho, vocês acham que a diretoria do São Paulo errou em ter mandado o Crespo embora da forma que foi e ter contratado o Roger? Vocês acham que o São Paulo merecia outro treinador? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Para o povo Brasil, para o povo do meu Brasil. O povo do meu Brasil precisa de duas coisas. A primeira delas, Chico, que eu vou dizer... Primeira delas que eu vou dizer é a seguinte, o Rui Costa, antes, daqui a pouco, segura que eu vou dar um recado para você. O Rui Costa, você trouxe o seu bruxo, você bancou. Quando ele for demitido, você vai junto. Escreve o que eu estou dizendo e me cobra ali na frente. Você demite agora, recado para você, Chico. Diga. Nós estamos vendo um movimento que cresceu muito no Brasil, em 2 clubes, né? E aí eu tô falando, aliás, em 3 clubes, e aí eu tô falando de Ramon Dias e Palilo, que eu citei agora há pouco, Ramon Dias e Palilo. Pelo amor de Deus. Aí aqui no Cruzeiro, recentemente, o Tite com o Matheus Bach não funcionou, nem o Ramon Dias com o Palilo, tem gente que gosta, e o Tite com o Matheus Bach. Eu vou lançar aqui agora para o povo do meu Brasil, para a grande torcida tricolor, que eu amo de paixão, que sou muito respeitado por todos os tricolores. Nós vamos lançar Roger Machado e Chico Garcia. Você a partir... Porque você é o único que entende ele.
Então, se você é um intérprete, eu sugiro que você se torne auxiliar do Roger. Porque aí o Roger dá treino, você explica. O Roger escala, você explica. O Roger explica, você explica depois. E tá tudo resolvido. E no final das contas, todo mundo sai demitido, o Rui Costa vai junto e você vai no pacote. Eu só tenho uma palavrinha pra dizer. Papai! O intérprete, é isso! São Paulo contrata o Chico como intérprete. Pronto, assim. Boa, Agora destacando o confronto entre Internacional e São Paulo, lá no Beira-Rio. O Inter vinha de 2 vitórias seguidas, o São Paulo 2 jogos sem vencer, e aí empate então 1-1, com o Internacional saindo na frente. Só no finalzinho, o São Paulo, Caleri evitando a derrota do São Paulo, Dom. Pois é, e o Roger colocando em prática algumas mudanças, né, no seu time, um posicionamento diferente ali do Marcos Antônio, o Arthur estreando ali, jogando aberto pela direita, ele quer ter 2 pontas, né, e no primeiro tempo o Inter acabou sendo melhor, não só pelo gol do Alejandro, uma bela jogada coletiva construída, o Alejandro, né, ganhando oportunidade entre os titulares, fazendo o segundo gol dele na temporada. O Roger vem com mudanças para a segunda etapa e o São Paulo cresce, o Inter ficou muito retraído, né, ficou muito fechado, uma pequena posse de bola, o São Paulo foi dominante, mas apostando muito nos cruzamentos, não só pela forma como saiu o gol, mas levantando muita bola na área, foi a alternativa que o São Paulo tentou criar para conseguir o empate e vai buscar com o Caleri, marcando o 10º gol dele na temporada, uma boa assistência do Wendel, ainda que o São Paulo tenha tido muita dificuldade, né, aquela conexão dos meio-campistas que tem sido o grande trunfo do São Paulo na temporada, isso acabou um pouco minado na partida de ontem, ainda que o São Paulo tenha buscado um empate importante, vinha de 2 derrotas, ruim para todo mundo, né, esse empate. A gente tá vendo o retorno do Bernabé, né, de um lado, e o Arthur também, que acabou estreando, então, na equipe do São Paulo. E vamos ver também, claro, o gol aí do Caleri, evitando a derrota tricolor. Os personagens estão aqui no Sport Center. Eu acho que todo el juego fue igual, nada más que São Paulo fue un poco más, iba perdiendo, arriesgó un poco más, después colocó un extremo. Mas, en realidad, él no tenía oportunidad de gol. Si gostamos, estar ahí en bloco bajo, estar sufriendo, es otra cosa. Mas él no tuvo oportunidad de gol. Un pequeño detalle individual, gol del rival, pronto. Porque después não sofrimos em nenhum momento. O nosso meio de campo, né, eu quis preservar ali, né, a estrutura, né, dos 3 jogadores, né, colocando o Pablo, que é um jogador, na minha opinião, assim, que mais protege a defesa, né, Daniel e Marcos são jogadores mais dinâmicos, que andam perto da bola e fazem boas conexões. Eu acho que nós começamos melhor o jogo, criamos a primeira boa oportunidade da partida, seguimos ainda com um bom volume, mas tomamos o gol no momento que talvez nós estivéssemos melhor que o Internacional. Eu achei que o São Paulo estava melhor quando tomou o gol. Não? Vocês não concordam? Não? Eu tenho algumas ressalvas. Tá bom. 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, um aproveitamento de 46%. Vem então desse empate em 1-1 lá no Sul. E aí, Edu Afonso, já te chamo, porque o São Paulo vai ter agora pela frente também o Cruzeiro, hein, que tá empolgado com o Arthur Jorge. Qual a avaliação da estreia do Arthur por aí e também, claro, do período aproveitado pelo Roger Machado aí na data FIFA? Edu, bom dia. Boa tarde, né? Tudo bem, Bruno? Boa tarde para você, boa tarde aos comentaristas, ao fã de esportes. Esse ponto foi salvador. O futebol do segundo tempo, como já disse o Dom, que foi bastante elogiado pelo Roger, e realmente foi uma dominância do São Paulo, mas encontrar o gol só aos 42 complicou uma virada. O Caleri marcou seu 5º no Brasileiro, 10º na temporada, vive ótima fase, e o Arthur estreou muito bem, tanto que ficou, a questão física nem foi um problema, porque ele vinha treinando e jogando pelo Botafogo, ficou até o finalzinho da partida, foi substituído nos minutos finais. As outras alterações foram por ausências que retornarão no jogo do final de semana contra o Cruzeiro, sábado no Morumbis. O Alan Franco, com desconforto na panturrilha, foi substituído pelo Tolói, ele volta. O Enzo Dias estava suspenso, volta à lateral na vaga do assistente Wendel, primeira assistência dele na temporada. E o Bobadilha, que estava com a seleção do Paraguai, volta também na vaga do Pablo Maia. A grande dúvida que surge para esse jogo contra o Cruzeiro, e o Roger elogiou bastante, 2 pontas, porque o Ferreirinha entrou bem, um pela esquerda, outro pela direita, e ele tira o Luciano do time, ou não? Vamos ter que esperar o treinamento de amanhã aqui, que vai definir no CT o time que pega o Cruzeiro. Cruzeiro estreia na Sula contra o Boston River e vitória em Salvador. É a sequência do São Paulo, que continua ali na parte de cima da tabela, mas se o Flamengo vencer hoje, o São Paulo cai do 3º para o 5º lugar e sai da zona de classificação direta para a próxima Libertadores, Bruno. O Flamengo joga fora de casa contra o Red Bull Bragantino, então essa disputa tá muito boa ali na parte de cima da tabela, nessas primeiras 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O São Paulo aí que empatou contra o time do Internacional no finalzinho, tava perdendo. No finalzinho o Caleri
fez o gol de cabeça. E esses são os números do Roger. Nos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Né? Um aproveitamento de 46% em 5 jogos. Da forma que foi mandado embora, o Cicinho foi muito sucinto, muito certo na forma que ele falou, né? De o Roger estar acabando com o esquema tático do São Paulo. O São Paulo tinha um esquema tático antes do Roger chegar. O Crespo tinha um esquema tático. Lógico, o Crespo contava com outros jogadores que o Roger hoje não conta, como é o Lucas. Mas mesmo assim, né, o São Paulo estava numa crescente, estava disputando ali ponto a ponto com o próprio líder da competição. E depois que o Roger chegou, só foi de ladeira abaixo. Infelizmente, o São Paulo tem passado por uns momentos conturbados e parece que quando as coisas começam a dar certo no São Paulo, a diretoria vem e acaba com a alegria do torcedor e faz cair tudo por água abaixo e o time do São Paulo sofre da forma que sofreu. Mas e aí, na sua opinião, o que é que vocês acham? O que é que vocês têm a falar aí? O que é que vocês pensam e imaginam sobre mudanças nesse time do São Paulo? O que é que vocês mudariam? Já mudariam agora? Com 5 jogos, mandaria o treinador embora? Ou vocês dariam mais um pouco de confiança? Deixaria acontecer ali algumas derrotas para mandar o treinador embora? Eu, na minha opinião, como mandou o Crespo embora da forma que foi, não seria nenhuma surpresa hoje o Roger com 5, 6, 7 jogos ser mandado embora. Na sua opinião, vocês concordam? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!